paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom nós estarmos em mais um dia de culto. Como é bom nós podermos ter essa oportunidade de ouvirmos o Senhor, de adorarmos a Ele. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 138. Nós vamos ler um pouquinho sobre esses salmos e mais uma vez contemplar a bondade do Senhor. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de convidar você a falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de compaixão, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos, Senhor, porque o seu amor é perfeito. Te louvamos, Deus, porque as suas misericórdias nos acompanham. E nós podemos, Deus, confiar em Ti, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. Ó Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos em adorar ao Teu nome. E eu te peço que nessa tarde, Deus, o nosso coração possa estar prostrado. Que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para aprender das suas maravilhas, para aprender da sua beleza, das suas verdades. Ó Senhor, que não seja apenas horas acumuladas, mas que nós possamos nos permitir, Deus, ser moldados por Ti, ser transformados pela sua palavra. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que o seu nome, Senhor, possa ser exaltado neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 138 diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a Ti. Voltado para o Teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao Teu nome, por causa de Teu amor e da Tua fidelidade, pois exaltastes acima de todas as coisas o Teu nome e a Tua palavra. Quando clamei, Tu me respondestes. Deste-me força e coragem. Todos os reis da terra Te renderão graças, Senhor, pois saberão das suas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, Tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes as Tuas mãos direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das Tuas mãos. Mais uma vez. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das Tuas mãos. Amém? Que nós possamos olhar para cada palavra, para cada verso desse livro e confiar nas verdades que são ditas. Nós, seres humanos, somos tão ansiosos, a gente se preocupa muito facilmente com as coisas que fogem do nosso controle. Nós sempre somos dependentes de outras coisas. E por último, nós dependemos do Senhor. Os nossos olhos se atentam muito fácil para outras coisas, senão pela palavra do Senhor. Mas esses salmos, ele diz que ainda assim, ainda nos momentos de angústia, ainda há uma canção, ainda há um louvor. E um louvor entoado de todo o coração.
ainda nesse salmo, ele diz que ainda assim ele renderá graças ao nome do Senhor. E ele cita diversas coisas como o amor e a fidelidade do Senhor. Ele fala sobre clamar. E quando nós clamamos ao Senhor, há resposta. E isso nos faz prosseguir, irmãos. Porque não há um outro Deus senão o nosso Deus. Não há nenhum outro Deus que está tão perto e longe ao mesmo tempo, senão o nosso Deus. Então que nós possamos nos deleitarmos nas suas verdades. Que nós possamos descansar o nosso coração. Que nós possamos confiar. Que nós possamos sentir esse amor. E que esse amor transborde no nosso coração. Ainda mais durante esses dias que nós estamos vivendo. Que nós possamos olhar para os nossos lados. Que nós possamos olhar para as pessoas, mas se importar de verdade. Porque o Senhor nos chama para isso. O Senhor, Ele nos deu a sua palavra. E uma das coisas que o Senhor não nos ensina a ser é sermos egoístas. Então, que nós possamos sermos discípulos de Cristo. Sermos filhos. Filhos que compartilham dessa mesma verdade, dessa mesma palavra de amor. Antes de nós passarmos para o louvor, eu convido você novamente a falar com o Senhor. Então nós seguiremos louvando e adorando o nome do Senhor. Jesus, obrigada. Obrigada pela sua obra em nossas vidas. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai do nosso coração se não fosse a sua graça, se não fosse o seu perdão. Ai de nós, Senhor, se não fosse o seu amor sendo derramado por nós. E nós te louvamos. Nós exaltamos o teu nome porque em ti há tudo aquilo que nós precisamos. Em ti há todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas em ti e por ti. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas das nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor está. Mas muitas vezes, Senhor, os nossos olhos, eles não conseguem contemplar. Deus, que o nosso coração esteja descansado em ti. Ó Senhor, que não haja barreiras, que não haja empecilhos, Senhor, que nos afaste, Senhor, de nos relacionarmos contigo. Por isso eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações. Transforma os nossos corações, porque nós cremos no poder que há na tua palavra. Deus, que o Senhor possa receber a nossa adoração, o louvor que será entoado nessa tarde. Ó Deus, pois o Senhor conhece as profundezas do nosso coração. O Senhor conhece a nossa sinceridade e o Senhor nos conhece por completo. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. É isso que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Que nessa noite você possa, juntamente conosco, exercitar um pouquinho dessa palavra que nós tivemos aqui no começo, de não sermos egoístas com as nossas vidas. E nós vamos começar essa noite entregando toda a honra, toda a glória a quem é devida, ao nosso Senhor. Que você possa cantar essa canção conosco. Que juntos nós possamos adorar o nome do nosso Deus. Seja o louvor.
mais uma vez. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, Seja toda glória, Senhor. seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, Seja a honra, seja a glória, seja toda glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez. Poderoso Deus, Todo-Poderoso, poderoso Deus, digno de louvor, Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Vamos todos cantar agora, seja a honra. seja a honra, Seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor Jesus.
porque nós podemos abrir os nossos lábios e proclamar a tua boa palavra. Nós podemos abrir os nossos lábios e declarar em toda altura a tua grandeza. O teu senhorio sobre as nossas vidas. E é por isso nessa noite que nós não seremos egoístas, mas nós atribuiremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor que será entoado aqui nesta noite é para o Senhor, é para a adoração do Senhor. E por isso nós declaramos em alta voz: que poderoso Deus, que tu és poderoso, poderoso Deus, que tu és grandioso, poderoso Deus, nosso Salvador. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, oh, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nós anseiamos por ti, porque nós podemos procurar em qualquer lugar, mas nós não encontraremos ninguém que é bom, que é tão bom como o nosso Pai. Declare isso nessa noite. Declare que o seu Deus, o seu Pai é bom. Tu és bom, bom, 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 bom. E do meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas velas, o eco dos meus dias, és minha canção. Declare, Tu és bom, erga sua voz onde você está e declare: Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom.
não sei como você tem se sentido nesse período. Eu não sei como você tem se sentido nesse período, mas eu quero dizer uma coisa. Você não está sozinho. O Senhor, Ele nunca te deixou. Quem sabe você está se sentindo triste, solitário, angustiado, amargurado aí na sua casa. Mas eu quero dizer para você, Ele não nos deixa. O Senhor jamais abandonou os seus. Eu queria convidar você a declarar isso e dizer: eu sei, Senhor, que o Senhor não me deixou. Eu sei que o Senhor jamais me deixará. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Diga mais uma vez. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Você pode dizer isso ao Senhor, querido? Cante. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom, Senhor, tu és, Senhor, tu és bom. Declare. tu és bom, Senhor Pai, diante da tua presença nós nos colocamos, Deus. tu és bom. Adoramos, meu Deus, ao teu nome, engrandecemos, meu Deus, ao Senhor. E neste momento que estaremos ouvindo a palavra do Senhor, pedimos, meu Deus, a Ti que o Senhor fale conosco. Trabalhe, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas. Alcança, Senhor, os nossos corações esse dia, porque Tu és bom, Tu és bom. Tu és bom. A Tua misericórdia se estende, meu Deus, todos os dias e tem estado presente conosco, porque Tu és bom. Tu és Tu bom. és bom, Tu és bom. Tu és Sim, bom. Deus. Tu és bom, Senhor. E a bondade do Senhor se estende sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. A bondade do Senhor tem se manifestado sobre cada um de nós nesse dia. A bondade do Senhor está sobre as nossas vidas. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu lhe convido neste momento a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Creio que você está com a sua Bíblia aí nas suas mãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Como é bom podermos desfrutar da presença do Senhor nas nossas vidas, dessa bondade do Senhor sobre nós. Como é bom podermos ouvir Deus falando conosco. E tenho certeza que Deus haverá de falar com você nesse dia, amém? 1 Coríntios, capítulo de número 12. Estaremos lendo a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito
todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Mais uma vez o versículo 27 nos diz, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Amém? Irmãos, há inúmeras metáforas utilizadas na Bíblia para falar sobre igreja. Dentre essas metáforas, por exemplo, nós temos a ideia de uma casa, nós temos a própria ideia de que Cristo é a videira e nós, igreja, somos os ramos. Temos a ideia de reino, também muito apresentado nesse sentido, mas nós temos a ideia do corpo. E eu confesso aos irmãos que pensar em corpo, antes disso, nós começamos a refletir um pouquinho sobre a criação de Deus e sobre como todas as coisas foram criadas e são coisas extremamente espetaculares. Você já parou para pensar, por exemplo, na grandeza do universo? Quão grande é o universo? Nós não conseguimos mensurar isso. Talvez se nós tentássemos, na nossa mente, imaginar o universo, nós ficaríamos bem limitados, como realmente ficamos. Se nós pararmos para observar como todas as coisas que foram criadas, elas estão dispostas exatamente nos devidos lugares que precisam estar para que tudo se coopere, isso é incrível, isso é extraordinário. A criação é extraordinária. O corpo humano, como criação do Senhor, ele é extraordinariamente extraordinário. Nós, às vezes, olhamos para as nossas mãos, pés, pernas, para o nosso corpo como um todo, para a nossa cabeça, mas nós não temos ideia do que está se passando aqui. Você, por exemplo, sabia que a nossa cabeça é formada pelo crânio e pela face? O tronco é composto de tórax e do abdômen. E os membros são divididos em superiores, como os braços, antebraços, ombros e mãos, e inferiores, quadril, coxas, pernas e pés. Mas, por exemplo, na nossa mão nós temos inúmeras cartilagens, ossos, que nós, se começarmos a falar os nomes aqui, ficaremos perdidos com a variedade de coisas que precisam cooperar entre si para que realmente tudo aconteça. Ou seja, nós sermos nós mesmos. Às vezes nós acordamos tão tristes, preocupados, e nós nos esquecemos de uma coisa tão grandiosa que é o próprio fato de ter a vida. Vida esta que o Senhor nos concedeu e que dia após dia nos concede a possibilidade de fazer tudo isso. Estar aqui e estar aí, aonde você está. O corpo é tremendo. Olha, os membros permitem que o corpo se movimente, ou seja, eles são responsáveis pela mobilidade, pela sustentação e pelo equilíbrio da pessoa, do indivíduo, ou seja, de nós. Quando nós olhamos para o texto lido nessa tarde, talvez nós vemos a grandeza dessas expressões ao apresentar a igreja realmente como um corpo.
nós homens ficamos realmente fascinados em observar como essas partes do corpo cooperam entre si. A Bíblia nos diz que há um só corpo e que neste corpo há muitos membros. E nós muitas vezes já pensamos e já ouvimos alguém dizer, inclusive eu gosto muito de fazer essa ideia, de falar sobre isso, de que nós como membros da igreja, que é este corpo, precisamos cooperar uns com os outros no sentido de que o corpo seja realmente o corpo. Imagine andar com um pé só. Ou melhor, se eu não tivesse pernas, como eu faria para me locomover? Pelas mãos, me empurrando? Seria muito mais difícil. A coordenação então dos membros formam este chamado corpo. E na igreja não é diferente, é isso que o texto está nos dizendo. Mas também o texto nos diz que há uma misteriosa união entre Cristo e a igreja, ou seja, o cabeça deste corpo com a sua igreja, mas também uma mística união entre o próprio corpo e como os membros se cooperam entre si, fazendo com que tudo realmente aconteça. Sim, um grande mistério, mas há uma unidade essencial em tudo isso. Para vocês terem uma ideia, Platão tinha assinalado certa vez que quando nós machucamos, por exemplo, um dedo, nós não falamos assim, o meu dedo está dolorido. Nós falamos o quê? Eu estou dolorido. Bati minha perna. Hoje eu estou dolorido. Nossa, estou sentindo algumas dores. Há um eu, uma ideia de unidade implícita no próprio momento em que nós nos machucamos. Perceba que muitas vezes nós vamos falar assim, hoje eu não estou passando bem. Mas talvez você só esteja com uma dor de cabeça. Talvez você só esteja com uma dor no estômago ou com uma dor no seu pé. Mas há um eu, uma ideia de unidade implícita nisto, que nós, que entendemos a grandeza do que é o nosso Cristo, podemos afirmar. O eu, essa personalidade, o que esse eu é para o corpo, Cristo é para a sua igreja. Nele, todas as partes, tão variadas e diversas, encontram uma unidade. Em Cristo, nós somos verdadeiramente membros de um corpo. Que corpo é este? O corpo de Cristo. Este eu, essa ideia da unidade vista em Cristo. Lembrando que todos aqueles que já ouviram isso alguma vez, nós temos as marcas da igreja, né? Una, santa, católica, apostólica. Iniciamos a descrição dessas marcas lembrando da ideia da unidade, uma só igreja, que é completamente una, há um só ser, um só corpo. Esta é verdadeiramente a igreja. E talvez aí está a grandeza da glória suprema do cristão, o fato dele poder fazer parte do corpo de Cristo na terra. Você já pensou como isso é extraordinário? É extraordinário poder fazer parte do corpo de Cristo. Até porque este corpo, como nós falamos, precisa ser coordenado. Olha, um corpo só é sadio e eficiente quando cada parte do mesmo funciona de maneira perfeita. Se houver qualquer problema em determinada parte deste corpo, esse corpo já não estará mais perfeito e trabalhando de forma tão eficiente como ele precisa fazer. Há uma coordenação, então, ocorrendo. E também uma ideia de pertencimento. Perceba comigo o que diz um dos versículos que nós lemos. Vamos ver aqui exatamente qual é. Versículo 12 nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Confesso aos irmãos que isso deveria gerar em nós muita dúvida. Nós estávamos lendo o texto e esperando que ao escrever a Coríntios, Paulo falasse assim, olha, assim como existem muitos membros, assim também é a igreja. Mas não, ele vai lá e faz um comentário completamente diferente do que estávamos esperando. Ele diz assim, assim também é Cristo. Cristo também é assim. Cristo tem muitos membros. De modo que nós não temos como observar a igreja sem observar agora a própria figura de Cristo. Não vive um Cristo acima, nos céus, nas estrelas, e uma igreja completamente independente aqui embaixo. Nem se encontra, por exemplo, um Cristo sendo cabeça de um corpo, onde o corpo pode simplesmente fazer aquilo que ele quer, não observando aquilo que a cabeça determina que ele faça. Olha, quando nós oramos em nome de Jesus, nós não citamos um eu que está completamente distante
mas fazendo parte do corpo de Cristo, nós falamos em nome dele. É como se disséssemos: eu sou o próprio corpo de Cristo, e em nome deste Cristo que eu faço parte, eu oro. Muitas vezes falamos palavras tão vãs ao dizer isso em nossas orações. Dizemos: ah, Senhor, o Senhor que está aí em cima, em nome de Jesus, que seja feito. Mas nos esquecemos que ao fazer isso, nós estamos o fazendo em nome de Jesus. Perceba que somos parte do corpo de Cristo. Cristo se corporifica na igreja, pelo Espírito Santo que habita nela. O Cristo não está no mundo apenas como anunciado, simplesmente por palavras, mas ele vive fisicamente em sua igreja, entre nós, aqui aonde estamos. Ele fala por meio da igreja, ele ama por meio da igreja, ele salva por meio da igreja, ele auxilia por meio da igreja e ele cura por meio da igreja. Cristo se faz presente pela sua própria igreja, e isso é de uma grandeza imensurável. O próprio Cristo em nós como parte do corpo de Cristo. Hoje é impossível pensarmos em Cristo sem pensarmos na igreja. Ah, mas isso é um mistério muito grande. Paulo já dizia que grande é esse mistério. Digo, porém, em que Cristo em relação à igreja. Irmãos, que grandeza. Mas também, que responsabilidade. Vocês são corpo de Cristo. Vocês são membros de um corpo. O corpo de Cristo. Isso é uma grande responsabilidade. Vocês não são simplesmente pessoas, indivíduos, que fazem o que quer, simplesmente à mercê daquilo que pensam. Não, vocês são corpo de Cristo. E observando dessa forma, é interessante como a ideia de igreja, ela é vista como um organismo. Não simplesmente como uma organização qualquer. Não são vários indivíduos que se juntam e simplesmente formam uma comunidade. Não, nós temos um corpo, um organismo que precisa trabalhar. Lembra daquela grandeza do corpo humano? É a isso que você é comparado como igreja do Senhor. A igreja ela é um organismo que cresce, que funciona, um organismo que reage, que está ativo e também está em movimento, e que responde ao comando de sua cabeça, que é Cristo. Olha, nós sim somos corpo de Cristo, e cada um de nós tem parte ativa neste corpo, e todos nós dependemos sim um dos outros. O fato de sermos corpo de Cristo revela a nossa identidade. Nós somos cristãos, somos verdadeiramente o corpo de Cristo. A igreja sim, ela é o corpo de Cristo. E é por isso que nessa tarde eu gostaria que você refletisse um pouquinho em uma das grandes verdades que esse texto traz para a gente. Que a igreja como corpo de Cristo precisa se relacionar como um organismo. E para isso, eu gostaria que juntamente comigo você observasse o versículo, do versículo 14 ao versículo 20. Esse texto nos traz pelo menos 3 evidências que nos comprovam essa verdade. E a primeira delas é que este corpo, ou seja, os membros do corpo de Cristo, entendem o seu papel no corpo. Mas antes de nós observarmos esse bloco do versículo 14 ao 20, observando de longe o texto que nós lemos, é possível nós fazermos uma divisão. Esse texto ele pode ser dividido em 5 diferentes blocos, sendo 3 diferentes divisões ou argumentações, um momento introdutório, bem como um momento de conclusão. E nós entraremos aqui então em um dos primeiros blocos, que é quando esses membros entendem o seu papel no corpo. Você está com sua Bíblia em sua mão? Vamos ler. Diz assim o texto: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Perceba, nós temos um bloco específico aqui, que se inicia no versículo 14 e termina no versículo 20, e a ideia, novamente, ela é repetida. Olha o que diz os versículos 14 a 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
E o versículo 20 retoma a ideia novamente a dizer: o certo é, há muitos membros, mas um só corpo. E dentro de todo este bloco há uma argumentação explícita em dizer que nós, como membros, precisamos entender o nosso papel no corpo. Qual é o seu papel no corpo? Você já se perguntou isso alguma vez? Dentro do corpo de Cristo, qual é a sua função, qual é o seu papel? O texto nos diz que nós precisamos responder essa questão, mas muitas vezes olhando para dentro de nós mesmos. Perceba que o ouvido, ele diz, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo. Ou, por exemplo, o pé diz para si mesmo, porque eu não sou a mão, eu não sou do corpo. Nós precisamos olhar para dentro de nós e tentar entender aonde Deus quer que nós estejamos. Por quê? Porque o lugar que nós precisamos estar é onde a vontade de Deus quer que nós estejamos. O versículo 18 nos diz isso. Olha o que diz esse versículo. Mas Deus dispôs, foi Ele dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se Ele te colocou como a mão você será. Se Ele te colocou como o pé você será. Ou qualquer outra parte que talvez para você seja menos honrosa, o Senhor te colocou ali. E ali você é essencial. Este é o papel que Deus te colocou. Este é o papel que Deus quis que você executasse no corpo chamado corpo de Cristo. O lugar de cada membro é onde Deus. Ele nos colocou no corpo como Ele quis. Muitas vezes pelas nossas capacidades, Ele nos capacita pelas nossas habilidades, mas também pelas nossas debilidades, porque Ele sabe alguns membros que nós não podemos ser. Perceba que a vontade de Deus precisa ser realizada, e nós precisamos muitas vezes olhar e entender aquilo que Deus tem trabalhado conosco, para entender aonde nós precisamos ser no corpo. Irmãos, a igreja como corpo de Cristo, ela precisa se relacionar como um organismo. E a primeira coisa que ela precisa fazer é entender o seu papel no corpo. E eu gostaria de perguntar para você como igreja, em meio à pandemia que estamos vivendo, tem realmente entendido qual é o seu papel? Talvez você como corpo de Cristo já até sabe qual é o papel que Deus tem te dado. Mas talvez você tenha pensado que o momento que nós estamos vivendo não te proporciona condições de viver isso. Mas se esse membro, que é você, está parado, como o corpo ainda continua a caminhar? Sim, o corpo também está parando. A igreja também está parando. Porque você é o corpo de Cristo. E sem você, a igreja não é igreja. Se nós não entendermos o nosso papel dentro do corpo, inclusive neste momento em que estamos vivendo, não temos como verdadeiramente ser o corpo de Cristo, a verdadeira igreja. Andaremos mancando, andaremos falhando, andaremos errando com o nosso papel de ser corpo de Cristo, porque pensamos que os momentos podem nos impedir de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Olha, Deus te chamou para fazer a vontade dEle, independente do momento. E neste momento, Ele tem te chamado a entender qual é o papel que Ele colocou a você. Ou melhor do que isso, a relembrar este papel e a desempenhá-lo de forma exímia. Porque assim, verdadeiramente, conseguiremos viver o que é um corpo. Olha, nós somos o corpo de Cristo. Esta é a primeira característica, então, desses membros. Mas também há outra que nós podemos presenciar dos versículos 21 ao versículo 24, que é a comunicação, falar, dialogar. Olha o que diz o versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Perceba que novamente nós temos uma outra ideia agora a ser trabalhada no texto. Primeiramente, esses membros estão olhando para dentro de si e tentando entender qual é o seu papel dentro do corpo. Agora esses membros já não estão mais falando consigo mesmo, esses membros estão falando com outros. E nós estamos vendo uma completa distorção nessa comunicação. Mas o fato é que o texto nos diz que esses membros precisam se comunicar. Talvez não da forma como está explícito aqui, mas de uma forma completamente diferente.
Talvez não dizer, como diz o versículo 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Mas talvez o contrário, talvez uma parte do corpo exatamente precisa olhar para a outra e dizer, nós precisamos de ti. É uma comunicação necessária. Nós vivemos muitas vezes diante de uma comunicação completamente distorcida. Nós não precisamos de você, mas nós, que muitas vezes pensamos ser os menos honrosos, a Bíblia nos diz nesse texto que Deus dá a maior honra. Na verdade, há uma igualdade de importância entre esses membros e por isso eles precisam se comunicar, conversar entre si. E o exemplo disso é clássico. Eu tenho certeza que você já pensou isso alguma vez. E eu trouxe 2 exemplos para você, para te mostrar como o nosso corpo se comunica. Quer ver? Olha só. Se você pegar a sua mão, e enquanto a panela está lá no fogo, colocar na lateral da panela, o que acontecerá? Vai queimar, com certeza. A sua mão vai queimar. Mas você vai tirar a mão, provavelmente sim. E muitas vezes nós pensamos que o simples fato de tirar a mão é porque a nossa mão tomou uma decisão de tirá-la daquela panela. Mas nós não percebemos que nos lapsos de segundos que se passaram, a mão, assim, ao sentir uma determinada circunstância errada que está acontecendo ali, ela envia uma mensagem para o nosso cérebro, dizendo, tem algo errado aqui, precisamos tirar a mão. A mensagem volta novamente e faz com que tudo isso se coordene para que a mão já não esteja mais naquele local. Um outro exemplo são aqueles irmãos que não olham direito para atravessar a rua. Você conhece alguém assim? Eu tenho certeza disso. Tem vários. Mas imagine que uma pessoa está correndo e ela vai atravessar a rua, certo? Mas quando ela vai atravessar a rua, inclusive sem olhar, ela ouve um barulho de um caminhão vindo, ou talvez de uma buzina. Imagine só, bip. Os nossos ouvidos, ao escutar esse som, ser processado, encaminha uma mensagem a todo o nosso corpo, que de forma conjunta e incrível, faz com que nós paramos, travamos. Muitas vezes essa trava acontece tão rápida, que nós acabamos passando um pé pelo outro e caindo, para evitar com que nós entrássemos na frente de um veículo. Olha, o nome disso é coordenação, comunicação entre os membros. Eu não consigo, o ouvido não é capaz de fazer o corpo parar por si só. Não há como, precisa haver uma comunicação para que a igreja caminhe. A igreja precisa se comunicar, e não é uma comunicação distorcida, dizendo eu não pertenço a você, eu não preciso de você, você não precisa de mim. Pelo contrário, precisa ser uma comunicação completamente essencial, porque se não fosse o ouvido em uma situação dessa, já não existiria mais corpo. O corpo estaria completamente destruído e já não existiria mais vida. O nome disso é equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados, precisamos como igreja de Cristo aprender a ouvir, a se comunicar. Precisamos tanto aprender a ouvir quanto aprender a falar. Você precisa aprender a falar. E a pergunta que fica aos nossos corações nesse dia é: será que nós temos ouvido? Será que verdadeiramente nós temos conseguido nos comunicarmos uns com os outros? E a pergunta que eu faço para você é exatamente essa. Talvez você está aí na sua casa, talvez no conforto do seu lar, e com quantas pessoas, com quantos membros desse corpo você tem se comunicado nesses últimos dias? Será que realmente nós temos vivenciado esse papel de comunicação do corpo de Cristo? Será que você tem se importado com os outros membros do corpo a ponto de se comunicar com eles, de falar com eles? Quais foram as últimas pessoas do corpo de Cristo que você realmente gastou um tempo da sua quarentena para se comunicar? Comunicação, muitas vezes, talvez esteja impedida num aspecto presencial agora, mas Deus te dá condições de viver um verdadeiro corpo se comunicando. E eu garanto a você, sem você, conversando, dialogando, se comunicando, os membros estão sentindo. O corpo está sentindo. E talvez não há equilíbrio. O que haverá de acontecer com aquilo que nós chamamos de igreja, ou melhor, de corpo de Cristo? Será que realmente você tem desempenhado o seu papel de corpo de Cristo, de membro do corpo do Senhor? Como está a sua comunicação? A igreja, como corpo de Cristo, ela precisa se relacionar como um organismo. Primeiramente, entendendo o seu papel no corpo. Em segundo aspecto, se comunicando entre si. Lembrem, não é comunicando de forma ruim, não, hein? Nada de ficar ofendendo os irmãos. Pelo contrário, conversando, interagindo com os irmãos.
Mas também o texto nos diz que o corpo, os membros do corpo de Cristo precisam se cuidar mutuamente. Os versículos 25 e 26 nos dizem isso. Olha o que diz o texto. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Irmãos, que coisa mais incrível que é a igreja. Deus tirou completamente uma ideia de organização que nós poderíamos ter em nossa mente e trabalha a ideia de um corpo onde um membro depende do outro. Não existe pessoas independentes que se juntam para formar uma determinada organização. Não, nós temos membros de um só corpo. E se um membro não está bem, todos os outros também não estarão. O corpo não está bem. E o exemplo clássico é aquele machucadinho, né? Sabe? Quando você vai cortar a unha, talvez, e corta demais ali. Ou quando você vai tirar aquela cutícula dali. Quem já bateu o dedo? Meu Deus, é terrível. Aquela unha. Ou melhor, dores, né? Dor de dente, dor de cabeça. Como pode todo o corpo sentir a dor? Assim também o é conosco. Se você não está bem, eu também não estou bem. Se você está alegre, eu também estou alegre. Porque o texto é enfático em nos dizer que há um cuidado, há sim um cuidado uns para com os outros. É interessante como o texto não nos diz que a cabeça está cuidando dos membros, mas está dizendo para nós que também esses membros precisam se cuidar uns dos outros. O nome disso é empatia, se colocar no lugar do outro em todo tempo, sentir as suas dores, sentir as suas alegrias. Irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros. Cuidado mútuo é o que o texto está nos dizendo. Mas aqui, talvez nós entramos de uma das maiores dificuldades que eu e você temos como membros do corpo de Cristo. Sabe o que é? Às vezes nós nem temos dificuldade para cuidar dos outros. Às vezes a nossa dificuldade é deixar ser cuidados. Às vezes, muitas vezes, nós até queremos cuidar das pessoas, mas nós temos dificuldade em que as pessoas cuidem de nós. E o texto é enfático em nos apresentar esses dois aspectos. O cuidado, ele é mútuo. Ou seja, enquanto eu estou cuidando, você também está cuidando de mim. Enquanto eu exerço o meu papel de cuidado, você precisa exercer também o seu papel de cuidado, mas eu preciso deixar que este cuidado me alcance. E assim, juntos, nós viveremos como verdadeiramente corpo de Cristo, igreja do Senhor. Isso é incrível. E a analogia, a comparação, quando observamos o corpo, isso que nós estamos vivenciando aqui, é perfeita. Eu chutei, machuquei o meu dedo, mas eu não consigo cuidar dele, o dedo não consegue se autocurar. Talvez em alguns aspectos, eu chutei meu dedo, tem uns 3 meses, está doendo até hoje. Percebam como todo o corpo precisa cooperar para que realmente aquilo que estava ruim comece a ficar melhor. As mãos precisam ajudar, a cabeça, todos os membros, os braços, a perna, tudo coopera de uma forma a fazer com que aquilo que não está bem volte a ficar bem. Mas o dedo que está machucado, você aí, que muitas vezes se encontra machucado, triste, caído, preocupado, você precisa se deixar cuidar. E eu, como membro do corpo, e toda a igreja do Senhor, corpo de Cristo, que na verdade não é simplesmente uma fala, nós somos o corpo de Cristo. Não, nós somos o próprio Cristo exercendo o seu ministério por meio da minha vida e da sua vida. Nós não podemos deixar você assim. Nós precisamos cuidar de você e você precisa cuidar de mim e de todos nós. Isso é corpo de Cristo. Isso é deixar ser cuidado, mas também cuidar. A igreja, como o corpo de Cristo, ela precisa se relacionar como um organismo, entendendo o seu papel no corpo, onde Deus quer que você esteja, comunicando-se de forma o mais possível, ou melhor, talvez da forma mais bonita e não distorcida possível, como um verdadeiro corpo, mas também se cuidando e também deixando-se ser cuidado. Nós estamos partindo para o encerramento dessa mensagem. Mas eu preciso relembrar o que a gente falou no começo desse sermão. Que grandeza, mas que responsabilidade.
Nós, a igreja, somos o próprio corpo de Cristo. Pastor Wagner, mas como ocorre essa união? É um mistério, realmente. É o que a Bíblia nos diz. Mas nós, unidos com Cristo, como igreja, fazemos sim parte deste corpo. Entretanto, para que essa unidade seja mantida, quando a multiplicidade de seus membros está bem organizada, nós conseguimos verdadeiramente ver uma igreja assim. Um corpo trabalhando e vivendo. Mas a capacidade vital do corpo, ela com certeza ficará prejudicada se não houver um convívio verdadeiro entre os irmãos. Mesmo diante de todas as suas diferenças, entendendo muitas vezes que cada um tem o seu papel, se comunicando e se cuidando mutuamente. Eis que chegou o tempo. Talvez você está esperando passar a pandemia para ser lembrado que verdadeiramente é ou cumprir o papel que Deus tem te chamado. Mas eis que hoje é o tempo de você falar por Cristo, de você amar por Cristo, de você buscar a salvação de pessoas por Cristo, de você auxiliar o evangelho do próprio Cristo, de você apregoar a Cristo. Eis o tempo de verdadeiramente nós sermos corpo de Cristo. Eis que é chegado. Não podemos esperar mais. A igreja não pode caminhar mancando. Nós precisamos de você. Você é corpo de Cristo. Eu lhe convido a fechar os seus olhos neste momento e a se apresentar diante do Senhor. Eu lhe convido a relembrar tudo aquilo que foi ministrado pela palavra do Senhor aos nossos corações, em que como corpo de Cristo nós precisamos viver. Feche os seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Damos graças, meu Deus, ao Senhor, porque diante de tantas possibilidades, tantos relacionamentos, tantas outras formas de criação, de salvação, o Senhor poderia ter feito tantas coisas, mas, meu Deus, o Senhor nos uniu em Ti, e agora nós somos aceitos pelo próprio Deus na pessoa de Cristo, porque agora nós somos parte integrante desse Cristo. Somos a igreja, o corpo dele, e somente nele nós temos paz com o Senhor. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E agora, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Pai, nós pertencemos a um corpo. Entendemos, meu Deus, que como corpo precisamos nos relacionar com o Senhor. Dentro da metáfora do próprio corpo, precisamos nos relacionar com o Senhor. Pai, nos ensine verdadeiramente a entender o nosso papel. Nos ensine, meu Deus, a aprender a nos comunicarmos, a conversarmos, a vivermos em comunhão, relacionamento. Pai, nos ensine a cuidarmos dos membros que o Senhor colocou ao nosso lado para viver este corpo juntamente conosco. Que glória que o Senhor nos deu. Mas também nos ensine, meu Deus, a deixar ser cuidados. Pai, nos ensine que hoje é o momento de nós vivermos como corpo de Cristo. E que, Senhor, se muitas vezes nós estamos com medo, presos, pensando que estamos independentes dentro das nossas casas, eis que é chegado sim o tempo de nós voltarmos a nos lembrar do que é o cuidado. Enquanto pessoas estão passando fome lá em casa, enquanto pessoas estão passando fome, passando necessidade em tantos lugares, muitas vezes nós estamos simplesmente independentes. Pai, enquanto pessoas estão morrendo sem conhecer ao Senhor, enquanto pessoas estão aflitas, meu Deus, enquanto tantas pessoas precisam de libertação, nós nos esquecemos do que verdadeiramente é ser igreja, quando nós pensamos que estamos sozinhos. Há um mistério numa unidade, e o Senhor tem nos chamado a ser a verdadeira igreja. Pai, a igreja não são paredes, a igreja, meu Deus, não são pisos, a igreja não são instrumentos, cadeiras, a igreja somos nós. E a igreja não pode morrer. O corpo de Cristo precisa viver. Nos ensine verdadeiramente a ser este corpo. Como corpo queremos viver. Te damos graças, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai.
Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cante ao Senhor, declare. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A paz do Senhor, irmãos. Que palavra abençoada que Deus nos deu essa tarde, né? E acredito que vidas foram edificadas e o nome do Senhor foi glorificado. E aprendemos hoje que devemos ser o corpo de Cristo. E gostaria de avisar os irmãos que na quarta-feira teremos o nosso culto às 19h30 e que todos vocês são abençoados por Deus, tenham uma ótima semana e aqui fica o nosso encerramento do culto. Amém. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma